Eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo hoje sobre jejum, como eu tenho feito jejum, como te incentivar a fazer aí e como isso o principal, como isso mudou minha relação com a alimentação, com a comida. Então vamos lá. Olá, pessoas da internet, eu sou a Gabi, há quase 10 anos passei pela transição capilar e desde então venho mergulhando aí no mundo dos cachos, me entendendo a minha identidade como cacheada. E não tem como eu falar isso sem, é claro, lembrar do meu Criador, do nosso Deus. Então, a minha meta para esse ano de 2024, tô arrumando aqui, gente, a câmera, a minha meta para esse ano de 2024 é cuidar da minha vida espiritual, cuidar da minha saúde espiritual. Então, eu já tinha compartilhado lá com vocês no Instagram que essa seria uma das metas. Aos poucos aí eu vou compartilhando isso. Eu tento fugir desse assunto, eu tento não contar dessa parte da minha vida, eu tento não compartilhar dessa parte, mas não tem como. Quanto mais eu fujo, mais eu sinto, mais eu tenho palavras para compartilhar. Então, o que eu vou fazer de melhor é compartilhar. E eu quero conversar com vocês hoje sobre o jejum, né? Como eu falei, eu anotei aqui alguns tópicos para não esquecer nada. Eu quero que esse vídeo ele seja um incentivo para você. Eu quero que esse vídeo ele seja como foi para mim assistir outros vídeos de outras pessoas falando sobre o jejum. Eu vou comentar aqui o que pode te ajudar, mas para te lembrar disso, né? A minha meta, então, principal de 2024 é cuidar da minha vida espiritual, como eu falei. Quando eu pensei nisso, logo me veio à mente, né, o quê? Oração, leitura da Bíblia e jejum. Todo crente aí, né, oração, leitura da Bíblia e jejum. Só que o jejum, ele é meio assim, ele é meio escondido, assim, né? Muitas pessoas tem, né, como base, e é claro, é uma verdade, né, se está na Bíblia é uma verdade, o Sermão do Monte, onde Jesus fala sobre jejum, e ele pontua lá, né, para não saber, deixa claro que é importante que as pessoas não saibam que você está jejuando. Então você o quê? Arruma seu cabelo, você passa uma água ali no rosto, você fica com uma cara boa, né, você não fica aquele... Ai, eu tô morrendo de fome, ai, eu queria tanto comer e eu não posso porque eu tô jejuando. Gente, eu não vou comer não porque eu tô jejuando. Que você não faça isso, mas que você fique ali bem, né? Que você fique bem. E quando Jesus pontua, né, pra não saber que você está jejuando, então o ponto principal é que isso tem que ser feito escondido. Mas, gente, como a gente vai compartilhar, como a gente vai... falar da Bíblia, como a gente vai agir como cristão se a gente vai deixando essas coisas de lado. Então, o que eu percebo hoje é que o jejum, ele foi sendo tão escondido, tipo, ninguém pode saber que você faz jejum, que eu fui pesquisando sobre isso e fui descobrindo que eu sabia muito pouco sobre o jejum, em como fazer isso, em realmente, e em como, vocês vão entendendo, em como você pode ir fazendo mais, sabe, do jejum, como você pode ficar mais período sem comer. Jejuns de 40 dias, nunca que eu saberia que pode se fazer, que é possível que uma pessoa faz um jejum de 40 dias. Então, se você não compartilha sobre o jejum, se você não compartilha, se você não busca esse conhecimento com base na Bíblia e com base nos seus irmãos em fé, né, como que a gente fica, como que a gente vai se esquecendo do jejum? Porque quando eu pensei isso, bom, quero cuidar da minha vida espiritual, oração, leitura da Bíblia e jejum, e eu pensei, há quanto tempo eu não faço um jejum? Faz muito tempo que eu não fazia um jejum. E aí uma observação, é claro, desde 2021 eu tô grávida, agora não, né? Eu acho, mas desde 2021 eu tava grávida, minha filha nasceu amamentando, depois engravidei do meu segundo filho logo em seguida, amamentando. Então, é claro que nesses períodos um jejum total, né, um jejum tradicional, ele não é possível. E eu me dediquei muito, né, no período de gestação, a primeira gestação, a segunda, a amamentação, as primeiras experiências, eu estava muito imersa nesse mundo. Então, por isso que agora mesmo, nesse ano,
é a minha meta, né? Eu quero muito me dedicar à palavra, muito me dedicar à oração e ao jejum. Então, é só pra concluir aí essa questão de compartilhar sobre o jejum, só dizer, você não precisa falar, ai, eu tô de jejum. Eu não vou comer, vocês vão entender, mas eu estou fazendo jejum todas as sextas-feiras e eu não falei pro meu marido, eu falei pra ele depois do primeiro dia que eu fiz, né? E ele falou no café da manhã, né? Ah, vamos tomar café. E eu só falei, eu não vou comer agora. Pronto. Já estava arrumada, já estava maquiada, sabe? Estava agindo como eu sempre ajo normalmente. Eu só falei pra ele, olha, eu não vou comer. Mas como carne da minha carne, é o meu marido, à noite, né, depois eu falei pra ele, olha, eu vou fazer isso, né, pra ele ficar ciente, claro. Mas vocês entenderam, né, essa questão que é claro que você não precisa ficar se arrastando por aí, eu tô morrendo de fome, mas que seja essa questão, né, essa questão de você cuidar do jejum, mas que seja compartilhado. Então, primeiramente, eu quis muito fazer esse vídeo pra poder dizer pra vocês que é possível, pra contar a minha experiência e dizer que é possível, assim como eu fui abençoada com vídeo de outras pessoas contando sobre o jejum. Primeiro, anotei os tópicos aqui. Primeiro, gente, Luciano Subirá. Foi a partir dele, ele tem vários vídeos aí, ele tem pregações, tem vídeos mais curtos, tem vídeos com o filho dele respondendo sobre o jejum. YouTube, Luciano Subirá Jejum, e você vai aprendendo de uma pessoa que é dedicada e debruçada na palavra do Senhor, com referências certeiras da Bíblia. Então eu aprendi muito com ele sobre o jejum, aprendi na palavra e muito com ele sobre o jejum. Ele tem um livro também, eu não vou me lembrar o nome agora, mas falando também sobre o jejum especificamente. E se você quiser aí, depois que você terminar de assistir o meu vídeo, e você ficar incentivado, o que eu quero, né, o que eu desejo que você se incentive a fazer o jejum, vá atrás dos vídeos do Luciano Subirá explicando sobre o jejum. E aí, o que acontece? Quando você começa a pesquisar sobre isso, você vai vendo que as pessoas, porque pra mim, eu achava que o jejum era, você tirava ou o café da manhã, ou você tirava o almoço, ou os dois juntos, sabe? O café da manhã ou o almoço. Pra mim isso era jejum. E é um jejum. Mas assim, eu não achava que seria possível uma pessoa ficar 3 dias sem comer. 3 dias só bebendo água, 1 dia só bebendo água, 40 dias em jejum, bebendo água, alguns outros líquidos, mas com algumas condições, mas em jejum, sem o alimento. Quando o Luciano Subirá começou a contar e eu comecei a ver as experiências dele com o jejum, eu falei assim, não, peraí. E aí entra uma questão muito importante que eu quero comentar com vocês aqui no vídeo, que eu comecei a entender que eu não preciso da comida, eu não preciso da comida. Que eu posso ficar alguns períodos sem me alimentar e eu vou ficar bem e vai estar tudo bem. Uma coisa que tem me incomodado muito, eu não tenho nenhuma dificuldade com alimentação, mas uma coisa que me incomodava muito, que eu posso dizer, seria uma ansiedade ali na alimentação. Então, se eu abro um pacote de bolacha, que eu amo, né? A bolacha wafer, aquela de avelã da Baldu, que é a melhor. Se eu abro aquele pacote de bolacha, eu tenho que comer ele até acabar. E era uma coisa pra mim que era um peso, que eu pensava assim, eu tenho que comer, mas eu quero comer, não, eu tenho que comer. E algumas coisas da alimentação, ela foi me incomodando, e eu não conseguia achar uma justificativa, eu não conseguia achar uma coisa que na minha cabeça fizesse sentido. E quando eu comecei a pesquisar sobre o jejum, pra mim fez todo sentido. Porque eu falei, opa, peraí, eu não preciso da comida. Eu não preciso. Eu como porque o meu corpo precisa estar funcionando. Mas se em alguns períodos eu ficar sem me alimentar, eu vou ficar bem, tá tudo bem. Então isso pra mim foi uma revelação dos céus. É claro que isso foi tendo reflexo na minha alimentação, nessas coisas que me incomodavam muito, em eu querer comer sempre, eu sempre tô beliscando, sempre tô querendo comer e querer comer tudo, sabe? Principalmente essas coisas gostosas, tipo a bolacha wafer, tipo bolo, sabe? Todas essas coisas eu sempre quero comer
muito, às vezes eu tô satisfeita e eu falo, não, mas eu quero, eu preciso comer mais, sabe? Eu não preciso, eu quero, mas é uma coisa meio confusa. Mas eu sei que eu tô satisfeita e eu quero comer mais. Eu sei que é meio. Eu não tenho problemas com a balança, eu às vezes fico pensando como isso não reflete no meu peso, mas tem essa questão, entende? E quando eu fui descobrindo sobre o jejum, eu falei, bom, agora isso faz sentido e eu vou levar isso pra minha alimentação. É claro que tá sendo aos poucos, mas só de eu conseguir entender essa revelação a partir da palavra, a partir de entender o meu espírito, isso já fez todo sentido, isso me trouxe um alívio. O ponto principal é de eu não preciso da comida. Se eu ficar alguns períodos sem me alimentar, tá tudo bem. Essa parte, né, espero que vocês tenham entendido. Então, como é que eu estou fazendo aqui? Vamos para a parte prática, eu quero compartilhar para vocês como eu estou fazendo o jejum. Eu comecei a pesquisar isso no começo, bem no finalzinho de dezembro, agora nas primeiras semanas de janeiro. E veio na minha cabeça sexta-feira, eu vou fazer jejum às sextas-feiras. E como eu tô fazendo os jejuns às sextas-feiras? 24 horas. Então eu começo na quinta, depois do jantar, e conto ali entre 20 horas da quinta até 20 horas da sexta, ou entre 21 horas da quinta até 21 horas da sexta, sabe? Entre esse período. Mas são 24 horas, eu conto 24 horas sem alimentação no período de jejum. E eu quero contar pra vocês como é que foi esses primeiros dias, porque se você vai aí... Opa, achei que ia cair. Se você vai aí começar a fazer, eu quero compartilhar aqui com você para que você também possa se identificar aí para você, se você passar por esses períodos, por essas sensações, para que você, né, tenha um ponto ali de experiência. Então, o primeiro dia foi o dia mais difícil, foi terrível. Eu pensei em desistir todos os segundos do jejum. Foi muito, muito, muito difícil. Eu achei que eu não ia conseguir. Eu passei praticamente o dia inteiro no meu quarto orando, os meus filhos pulando em cima de mim e eu orando, porque eu queria muito mesmo ter essa experiência. Eu queria muito dizer ao meu corpo que a minha carne não seria alimentada nesse dia, que o que seria alimentado seria o meu espírito. Eu queria muito passar por isso, mas o tanto que eu quis desistir, assim, fico até um pouco emocionada, porque o tanto que eu quis desistir, assim, eu quis desistir a todo instante, porque é muito difícil, gente, foi muito difícil, porque aí entra um ponto também, eu cuido dos meus filhos, eu fico com eles todo dia, então eu dava comida pra eles e eu não comia, e sempre tem aquilo, sempre que eu colocava comida no prato, assim, deles, eu experimentava, né, pra ver como é que tava, e durante esse primeiro dia, eu não fiz isso. Durante esses dias de jejum, eu só tomo água. É só água, eu não como nada. E foi muito, muito difícil. Eu tava fazendo os biscoitinhos pra minha filha e chegou um momento, era tarde, eu falei assim, não, eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Quando eu terminar esses biscoitos, eu vou no quarto, vou orar e vou entregar esse jejum e vou falar, Senhor, eu tentei, não consigo, da próxima vez eu tento de novo. E eu fui pro quarto e eu falei, não, vai, vamos lá. E eu falei, Senhor, me alimenta, me ajuda. E bom, terminou esse primeiro dia e quando terminou, assim, eu consegui ficar as 24 horas. E como o Luciano Subirá fala nos vídeos dele, bom não é fazer o jejum, bom é ter feito o jejum. Mas quando você tá fazendo, não é bom. Mas quando terminou esse primeiro dia, a única coisa que eu pensei foi... O meu espírito dominou a minha carne. Eu consigo, não eu, sabe? Mas o meu espírito alimentado por Deus, pelo Espírito Santo, eu consigo. Então me deu uma força, assim. Só que eu fui pro segundo dia de jejum com um incômodo, porque eu tirei os períodos de alimentação, né, nesse primeiro dia. Só que o celular, as redes sociais, eu ficava ali. Então, depois que os meus filhos iam dormir, eles tinham uma soneca da tarde, eu ia comer alguma coisa e como eu não pude comer, eu fui ficar no celular. Falei, bom, vamos pra mais um nível, vamos subir mais um degrau. Tirei também as redes sociais às sextas-feiras. Então, às sextas-feiras, vocês que me seguem lá no Instagram, eu já até avisei, eu não apareço no Instagram, Facebook, nada. E tô tirando também
tava no YouTube, né? Fico no YouTube vendo vídeos e tal. É uma coisa que tem me incomodado. Pra esse próximo, pra fevereiro que vai começar agora, também vou tirar. A gente vai indo, sabe? Eu tô sentindo que a gente vai indo. A gente começa a entender, eu comecei a entender sobre o jejum e eu estou me aprofundando. E eu estou entendendo o que o Senhor quer trabalhar na minha vida. Então, no segundo dia, a parte da alimentação foi muito mais tranquila. Só que aí foi a parte do celular, a parte das redes sociais que eu tirei também. Então eu senti que o primeiro dia foi o dia que eu mais orei, né? Porque eu tava realmente muito aflita ali, eu tava muito pensando em desistir. No segundo dia, que foi na outra sexta-feira, né? Isso é sextas-feiras, né? Deu pra entender. Toda sexta-feira eu faço essas 24 horas de jejum, começando na quinta até a sexta. No segundo dia foi mais tranquilo em relação à alimentação, foi muito, muito, muito mais tranquilo, assim. Eu fiquei realmente impressionada, deu conseguir ficar tranquila sem comer, né? A parte das redes sociais também foi indo ali. É uma coisa que eu quero melhorar. No terceiro e quarto dia, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Sim, aí foi o terceiro e quarto dia, foram dias bem iguais, assim, em relação à comida. Eu não senti falta de comer, mas vai chegando no final da tarde, assim, eu vou ficando com vontade de comer. Eu descobri que é vontade de comer, tá? A fome é só depois de 3 dias. Mas eu vou ficando com vontade de comer. E aí o que eu faço que me ajuda? Eu ponho o cronômetro no celular até o horário que vai ser o jejum. Então até às 8 horas da noite, até às 7 horas da noite, eu coloco o cronômetro pra ver quanto tempo está faltando. Porque isso aí eu penso, calma, já tá terminando, né? E foi isso, o terceiro e quarto dia, em relação à alimentação, foi mais tranquilo. O primeiro dia foi o mais difícil. E o celular está sendo difícil porque, não fico nas redes sociais, mas eu tirei as redes sociais de eu ficar postando, mas estava no YouTube com a desculpa de ver pregação. Mas, poxa, eu não preciso ver pregação se eu tenho a Bíblia, né? Então é uma coisa também que eu quero tirar totalmente nessas sextas-feiras de fevereiro, é realmente me debruçar na palavra. Então, eu queria compartilhar, né? Quero compartilhar aqui com vocês essa experiência. O meu objetivo é ficar até o final do ano, todas as sextas-feiras. E uma coisa que, pra você que vai começar, pra você que vai começar a fazer o jejum, eu quero compartilhar uma das coisas que eu tenho feito também, que é em relação, então, à palavra e à oração. Eu oro quando eu vou entregar o jejum e vou orando durante o dia. Eu vou orando e pedindo mesmo para que o Senhor me alimente da palavra dele. Então eu vou lendo salmos, eu vou lendo a Bíblia, vou lendo versículos, vou abrindo e lendo a Bíblia ali mesmo, e falo, Senhor, eu quero ser alimentado agora. Este dia eu vou alimentar o meu espírito. Então é isso que eu venho fazendo. E quando eu fico com muita vontade de comer, eu venho e oro, Senhor, agora o meu espírito está sendo alimentado. O meu espírito, eu sempre trago essa coisa muito, essa palavra, alimentação, sabe? Porque comer, sabe? Eu trago, agora eu estou comendo a sua palavra. Eu trago muito isso nas minhas orações para que, como se o meu cérebro entendesse que eu estou sendo alimentada. Não no físico, mas eu estou sendo alimentada. E uma coisa que me ajuda muito também, eu não sei se alguém aí tem esse hábito, você pode me contar, mas eu, esse ano passado, né, a gente tá há pouco tempo ano passado, eu consegui decorar 2 salmos, eu tô muito feliz com isso, consegui decorar 2 salmos da Bíblia e, caramba, como isso é incrível, assim, a Bíblia, ela é viva, ela é a palavra de Deus e ter ela, assim, na sua mente é incrível, e isso me ajudou demais no jejum. Salmos 23 e 24 que eu decorei, e eu fico com vontade de comer, né, durante o jejum, eu vou recitando salmo, quando eu tô preparando a comida das crianças, e isso eu realmente falo, Senhor, agora eu vou me alimentar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos. E eu vou ali me alimentando. Eu falo, agora eu estou me alimentando. Então, essas coisas têm feito a diferença pro meu jejum.
falei tudo e o objetivo, novamente, desse vídeo é te incentivar a fazer jejum, é te incentivar a alimentar o seu espírito e dizer que você consegue ficar mais períodos de tempo sem se alimentar e ficar tudo bem e não morrer e não ter, sabe, não ter consequências. É óbvio, gente, que isso eu não tô mais amamentando, eu não tô grávida, eu não tenho nenhum problema de saúde, nada que me impeça de fazer o jejum. Eu não tive nenhuma resposta do meu organismo, como uma tontura, um desmaio, algo do tipo. Não, foi tirando fora a vontade de comer, de restante, a minha resposta física mesmo do meu corpo foi bem tranquilo. Então, se você não tem nenhuma restrição, se você é uma pessoa jovem, enfim, pesquise sobre o jejum, né? Esse vídeo é pra te incentivar, novamente, ficou bem repetitivo, mas esse vídeo é pra te incentivar e te lembrar que é possível fazer o jejum. Se você tem alguma condição física, de saúde, que você não consiga fazer, o legal é você ir pesquisando também e entendendo. Joga aí, gente, o Subirá falando sobre o jejum, que é muito interessante. Você pode tirar, por exemplo, um alimento, né, uma coisa que você goste, um alimento que você goste muito, ou fazer jejum de Daniel, que tem, né, o jejum só de líquidos, alguma coisa do tipo. Vai dando uma pesquisada aí, mas lembre-se que o jejum, ele é importantíssimo. É muito interessante quando você termina o jejum e você fala: aqui quem domina é o espírito. Então a minha carne hoje não foi alimentada e é possível. É isso, eu quero deixar o meu relato, minha experiência e compartilhar com vocês. Esse vídeo ficou um pouco longo, não vai ter cortes, pra eu poder postar ele mais rápido. É isso, até a próxima. Então deixa aqui pra mim a sua experiência. Você tem o costume de fazer jejum? Como é que você faz? E se esse vídeo te ajudou, manda também para um amigo seu, compartilha com alguém que você também quer incentivar. Tá bom? Um beijo e até a próxima!